Ana. Glória a Deus, aleluia. Se vocês que estão aqui, ó, no fundo, puder ficar mais para frente, aqui na nossa frente, fica melhor para a gente e para a pastora também. Quem está lá fora, entra para dentro. Vamos iniciar. Queria chamar a pastora Nádia aqui. O pessoal falou que está mais badalado que o. É, não vou nem Foi o falar. Clebinho, pastora. Mas tem que ser aqui. Segundo o nosso pastor. Amém, vou aguardar. Ó, meninas, sentem aqui, ó, para cá, para a gente conseguir olhar vocês e a pastora também. Senta de frente aqui, ó, nas cadeiras de frente. Amém, glória a Deus. O Itacil vai distribuir um papelzinho para vocês colocarem algumas perguntas, né? Então, às vezes você vai ter uma dúvida, alguma pergunta sobre a pastora Nádia, a vida dela, algo, né, que você se interesse, e aí eu vou dar uma lida aqui para passar para ela, tá? Então, pode perguntar, fica à vontade. Pode perguntar qualquer coisa. Qualquer coisa? Amém? Vamos orar para a gente iniciar. Lembrando que o PGCast está retornando agora nesse momento ao qual nós entraremos no acampamento de jovens, né? Então eu creio que vai ser bênção, igual tem sido, igual foi esses dias atrás. Muitas pessoas me procuraram, até pessoas de São Paulo, pastor, me procurou. A minha tia lá de São Paulo, que faz tanto tempo que eu não converso com ela, disse para mim: Iago, cadê os outros podcasts que parou? Aí eu falei: não, eu nem sabia disso. Eu falei: não, que bem, você está assistindo, mas mais para frente a gente retoma. Mas vamos orar então. Vamos colocar de pé por um instante. O Augusto vai conduzir essa oração para a gente, ou melhor. Então, amém, Augusto. Amém, glória a Deus. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, pelo privilégio, Pai amado, de estarmos ouvindo pessoas usadas por Ti, Senhor. Mais uma vez, o Senhor trouxe alguém que pode nos instruir, Senhor, que pode nos guiar e nos ajudar, ó Pai amado. Senhor, que essa noite seja uma noite de aprendizado, seja uma noite onde a gente conheça melhor a nossa pastora, Senhor, habite em nosso meio, ó Pai amado, e que tudo que seja ministrado aqui provenha de Ti, ó Pai amado. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Então, já vamos iniciar. E pastora, fique à vontade. Já comece contando para a gente um pouco da sua vida, ainda na infância, como você se tornou cristão, se você já nasceu no berço, né, como eram os seus pais, os seus irmãos, né, deixa Deus te usar. Boa noite. Paz do Senhor. O Iago sabe como que eu gosto de estar no meio de vocês. Mas eu tenho um defeito muito grande quando eu estou no meio de vocês. A professora Nádia não consegue ficar em casa. Ainda mais que essa mesa de madeira. Nossa, isso está perfeito, está perfeito para eu sair daqui, arrancar celular, tacar na parede. Está perfeito, nossa, fazer celular voar. Nossa, né? É tão lindo essas coisas. Nunca viu, né? O Clebinho chega a estar tremendo, dá pra ver aqui, ó. Você é destra ou canhota, pastora? Você é destra ou canhota? Dessa. Então, Amores, eu sou a Nádia, eu sou a professora Nádia, eu sou a mãe do Azaf, a mãe da Pauline, a bugrinha mais linda que existe na face da terra. Eu sou esposa daquele homem lindo, o mais lindo da face da terra, né? Pastor Paulo Matos. Semana passada nós fizemos 32 anos de casados. 35 anos que ele roubou o meu primeiro beijo. Verdade, eu sinto o sabor desse beijo até hoje. Verdade, gente. Enfim, a Nádia
A Nádia, ela nasceu em um lar cristão. Nós crescemos numa igreja bem diferente de tudo isso aqui, uma igreja presbiteriana, extremamente tradicional. Naquela época não tinha bateria, não tinha violão, era só um órgão. Só um órgão, não era nem teclado, era um órgão. E uma senhora que tocava. Eu cresci nessa igreja, e uma coisa que eu amo e admiro muito no presbiteriano é o domínio da palavra. O domínio que eles têm de Bíblia. E a gente não via, né, não tinha assim, louvores avivados, não podia ficar em pé, não podia dar glória a Deus. Era aquela reverência assim extrema, uma reverência muito grande. Ah, era uma missa então? Não, não era uma missa. Tinha o pastor, e o pastor ensinava, e quando se tinha a pregação, era Deus que estava falando. E quando Deus fala, tudo se cala. Então não tinha, era bem diferente de tudo isso que hoje eu vivo, né, que eu passei a viver quando Paulo César se converteu dentro de uma Assembleia de Deus. Então eu cresci nessa igreja. E para mim não foi fácil, sabe? Não foi fácil ir para a igreja, a Assembleia de Deus. Não foi fácil de forma alguma. Mas eu fui, Iago. Eu fui cheia de amor de Deus mesmo, porque ali Deus estava mudando a história da nossa família, né? Deus estava transformando a história da nossa vida de 11 anos de sofrimento para agora o Paulo César andar comigo nos caminhos do Senhor. Então eu fui sem problema nenhum. Mas nós tivemos problemas lá, sabe? Nós tivemos problemas porque a igreja era de uso e costume. Não podia usar calça, não podia usar um colarzinho, não podia usar brinco. E eu esperei meu esposo chegar, né, meu pastor chegar em casa, do processo onde ele estava com Deus, esperando que ele falasse para mim que não era mais para eu usar calça, que não era mais para eu usar. E ele nunca falou isso. E eu fui faceira para a Assembleia de Deus, de brinco, de colar, de tudo. Aí lá nós tivemos problema. Mas enfim, isso foi após o casamento. Mas eu cresci dentro de uma casa, a minha mãe era crente. O meu pai nos levava para a igreja. Ele até entrava, mas ao mesmo tempo que ele conhecia a Bíblia, ele frequentava uma seita chamada Rosa Cruz. E essa seita foi o que eu acredito que trouxe muita maldição para dentro da nossa casa, né? E cresci dentro dessa casa com assuntos extremamente, né, diversos, diferentes, mas a minha mãe persistia em levar a gente para a igreja. E ali eu cresci em graça, conhecimento, amo escola bíblica, amo estudar a Bíblia, demais. E quando eu vim para esse movimento todo, né, uma vez eu estava numa vigília lá em Campo Grande. O povo pentecostal arretado mesmo, né? Fazia um aviãozinho pelas paredes, subia pelas paredes. E eu assim, quietinha, né, quietinha. Eu estava sem o Paulo aquele sábado. Eu bem quietinha, assim, conversando com Deus, né? Porque de uma forma aquilo me incomodava. Me incomodava por conta da minha origem. Eu achava aquilo tudo muito diferente. E achava que eles eram doidos também. Mas enfim, eu estava lá com o meu Deus, quietinha. E tinha uma outra senhora assim na frente, bem quietinha também, sabe? Pastor Evaristo, desse tamanhozinho assim. Ele via o mundo espiritual. Eu nunca esqueci aquela cena. Ele via anjos e demônios. E aí ele pegou o microfone assim, aí ele olhou na minha direção. E eu falei, Jesus amado.
Lá vem o homem de Deus. Aí ele chegou na senhora da minha frente e fez assim: sai em nome de Jesus. Gente, ela estava quietinha. E ela caiu endemoniada. Eu falei: Jesus da glória, será que esse trem também está em mim? Mas é assim, você imagina uma presbiteriana, né, vivendo essas cenas. Hoje eu olho, dou risada, e aquele trem não estava em mim não, tá? Mas foram experiências que eu tive, né, depois de casada, que trouxe conflito da minha origem. E aos poucos o Paulo César foi me explicando, foi me mostrando, foi, né, falando como que funcionava. E hoje, muitas vezes vocês me olham quietinha ali, né? Falam assim: nossa, mas ela não dá um glória a Deus. Eu dou um glória a Deus. Eu dou um aleluia. Mas aquele negócio aqui, ó, quando Deus fala, tudo se cala. Vocês podem ver que eu estou com meu caderninho ali, eu estou marcando tudo, porque Deus está falando comigo. Deus está falando. Então, se o meu Pai, o meu Deus está falando, eu não vou atravessar para falar na frente dele. Mas a gente vai melhorando, Iago. A gente vai melhorando na presença do Senhor. O que mais que você quer saber da minha infância? Não, então, a senhora falou um pouco sobre, né, essa troca de ministérios, mas voltando um pouco, como foi a sua infância, né, tipo, na igreja presbiteriana, crescendo lá, aprendendo, porque no seu testemunho a gente sabe um pouco, né, das suas pregações. A senhora casou na igreja presbiteriana com o pastor Paulo, mesmo ele não sendo. Se a senhora pudesse voltar um pouquinho e contar como é que foi. Tá, às vezes é um pouco difícil voltar assim na minha infância, tá? Mas eu prometo que eu não vou chorar. Você está com a toalhinha aí? Então eu posso chorar? Não foi uma infância fácil. Não foi fácil de forma alguma, né? O meu pai, além de frequentar essa seita, ele era viciado em cassino, em jogo. E nós morávamos ali, né? Minha mãe ainda mora ali do lado do Paraguai, né? Dourados, fica 120 km de Ponta Porã, e aí já é o Paraguai. E a gente passava muita fome mesmo. Eu carreguei um trauma durante muito tempo, que foi quebrado, porque sem conhecimento, né, dos fatos, eu achava que a gente passava fome por conta de um carro Fiat que meu pai tinha. O carro, ele chegava no sábado, o carro estava quebrado. Aí aquela semana ia ser triste, a gente não ia ter o que comer. Então foi uma infância muito difícil. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 aninhos de idade. E eu recebia e deixava o salário na mão da minha mãe mesmo. Nós éramos em 3 filhas. Aquilo a gente não tinha absorvente, aquilo a gente não tinha um shampoo para passar no cabelo, não tinha. Era tudo muito, muito, muito difícil, né? Teve uma época que a gente não conseguia comprar gás, botijão de gás nos anos 80. Aí minha mãe fazia um fogãozinho de tijolo, queimava folha, queimava graveto, e a gente saía na rua procurando, né, para ela poder cozinhar arroz. E ela tinha plantado no fundo do quintal couve, e a gente comia arroz e couve. Eu não aguentava mais comer arroz. Um dia eu subi num pé de goiaba lá, comi tanta goiaba para não comer arroz. Aí foi complicado depois pôr essas goiabas para fora. Foi muito complicado. Meu Deus, como foi difícil. E até hoje eu falo, né? As pessoas olham e falam assim: ah, você não come arroz? Arroz não... Eu não sinto vontade de comer arroz. Eu não sinto. Inclusive um nutricionista falou: mas você tem que comer um pouquinho de arroz. Eu não tenho vontade de comer arroz, né? Mas são traumas assim que o Senhor está me libertando, está me curando. Então essa infância foi muito difícil. E outras 2 irmãs, né? Uma mais velha que eu,
uma mais nova que eu, a Rosângela. A Rosângela era conhecida como a Barbie da escola e do bairro. Loirinhas, loirinhas assim, que era o extremo de loiras e brancas demais, né? E a mais nova que eu, também muito loirinha, chama Leia. Vocês conhecem a Leia aqui? Leia é uma figurinha, um presente de Deus. E essas 3 irmãs, né? Enquanto uma era a Barbie, eu era a Olivia Palito, né? Só tinha magreza. Quando eu comecei a namorar o Paulo César, alguém chegou para o Paulo César e falou assim: você está namorando as meninas ali da esquina da escola? Me fala que é a Barbie. Ele falou assim: não, eu estou namorando a Nádia. A Nádia? A Olivia Palito? Você já viu a irmã dela? Sério? Ai, meu Deus do céu. Mas era aquela moça assim que a escola inteira era apaixonada por ela, a igreja inteira era apaixonada por ela. E ela sempre muito elegante, pequenininha, né, meiguinha, vivia no salto. Mas, gente, vivia no salto. Pensa mulher que parece que já nasceu andando no salto. Aí ela ficou pequena, né? Eu fui crescendo, minha mãe queria que eu usasse os saltos dela. Meu Deus do céu. Vocês já me viram andando de salto fino aqui? Não, né? Nem queiram. Nem queiram. Pareço uma macaca atolada na lama. Sério, o negócio é feio mesmo. E minha mãe colocava eu para usar aqueles trem dela. Aí um dia eu chorei. E falei, eu não quero. Mas por que, minha filha? Você fica tão linda, tão feminina. Eu falei assim, eu pareço um travesti. Com um pé desse tamanho, nessa magreza. Então, nunca foi meu estilo. Nunca consegui. Mas admiro a minha irmã, que nasceu no salto, vive no salto. E vai ter que ser enterrada no salto. Nós crescemos nessa casa, nunca foi muito fácil. Eu fui a primeira a sair da minha casa para trabalhar, né? E ali a minha mãe pegava esse dinheiro, praticamente ela comprava as coisas para nós de menina, né? E ainda contribuía na alimentação. O nosso programa de fim de semana era o culto dos jovens. Um culto de jovens numa igreja presbiteriana. E muitas vezes a gente ia a pé, porque não tinha dinheiro para ônibus, era longe. Ou a gente conseguia dinheiro do ônibus, né, que eu trabalhava, comecei a guardar aquele dinheiro para a gente ir de ônibus. Aí teve uma vez, Flavinha, que eu estava de salto para ir para a igreja. Não, gente, só não era triste porque era cômico. Aí olha a roupa dos anos 80. Era uma saia que colava aqui assim e saía igual uma sereia. Resto da minha irmã. E de salto. Aí tô eu andando desse jeito assim. Eu não conseguia dar passo, a saia era muito apertada. Aí eu fui subir no ônibus. Como que sobe no ônibus? Aquilo minhas irmãs e as coleguinhas que estavam junto já tinham subido, já estavam no ônibus rachando o bico de rir da pessoa que tentando subir. O que eu fiz? Peguei nas barras do ônibus. Fui dando um pulinho até chegar. Olha, era muito presepado. E as pessoas olhavam assim e falavam, como que podem, né? Terem vindo da mesma barriga e serem tão diferentes. O que uma tinha de elegante, a outra tinha de desajeitada. Mas, tirando as coisas ruins, essas eram as coisas muito boas que a gente se divertia, né? Naquela época tinha brincadeira.
Eu não sei como que fala hoje, mas os jovens se juntavam assim na casa de um, brincadeira na casa de um, brincadeira na casa de outro. Aí as pessoas convidavam a gente. E minha mãe falava assim, não, vocês não vão para brincadeira nenhuma. Mas mãe, o que acontece lá? Acontece coisas que crente não pode estar lá. Mas o que acontece? A gente não tinha ideia. As pessoas lá fumam, bebem, dançam. Mas a gente não vai fazer isso. Então o que vocês vão fazer lá? Então nós não frequentávamos de forma alguma. O nosso crescimento, a nossa vida como adolescente, como jovem, foi sempre dentro de casa, sempre na igreja, né? Nunca nos desviamos, nunca nos afastamos do Senhor. E uma vez eu estava na escola bíblica e eu lembro da professora como hoje falando ali, aquele dia, sabe? Apesar de muitas dificuldades, principalmente com meu pai, a professora falava assim na escola bíblica: honra teu pai e tua mãe. Mas o que é honrar? É não envergonhar seu pai e sua mãe. É não entristecer seu pai e sua mãe. Aí eu, pequena, né, fiquei olhando para a carinha dela, da professora, e pensei assim, é que ela não sabe o que a gente passa em casa. Eu pensando, muito pequena, né, ela me ensinando que eu tinha que honrar, que era um mandamento do Senhor, mas eu olhava para ela e, no meu pensamento, eu falava assim, mas ela não sabe o que eu passo dentro de casa com meu pai. E imediatamente Deus deu uma resposta para ela, sem ela saber o que tinha na minha cabeça, sabe? Não importa se teu pai bebe, se teu pai joga, se teu pai não leva o alimento para casa, se teu pai bate na sua mãe, se teu pai faz isso. Ela começou a contar tudo. Ela começou a falar, ela começou a descrever meu pai. Não importa. O Senhor está mandando você honrar seu pai e sua mãe. Então eu carreguei no meu coração esse versículo, esse mandamento do Senhor. E eu sempre procurei ser essa filha, que pudesse honrar meu pai, pudesse honrar minha mãe, mesmo com todos os defeitos. O meu pai, hoje eu sei que ele ficava endemoniado. Mas naquela época, falar uma palavra dessa para um presbiteriano, não, nunca. Nunca. Ele só tinha ficado nervoso, ele só tinha perdido a paciência. Mas ele era muito violento. Ele era muito violento, ele batia na minha mãe. Eu tenho um irmão, o Fábio, além do Lucas. O Fábio tem 1,96 m e de ombro assim, o homem tem quase 2 metros. Ele é muito grandão. Ele já está há uns 8 anos nos Estados Unidos. E uma vez o Fábio, já rapazinho, ele entrou na frente, ele segurou meu pai, para o meu pai não bater na minha mãe. Aí naquela loucura toda, meu pai conseguiu pegar um martelo, né? E o meu pai ia matar o meu irmão. Meu irmão conseguiu segurar na mão dele assim. Falou, pai, o senhor pode me matar. Pode me matar. Mas o senhor vai me matar ouvindo essa frase. Com tudo isso que a gente passa, pai, eu amo você. Então não foi fácil, Augusto, não foi uma infância fácil. Não foi. Minha mãe viveu nesse casamento por 30 anos. Um casamento difícil. Depois que todas as filhas estavam casadas, aí ela deu um basta na vida dela. E mesmo dando esse basta, meu pai pôs ela para fora. Uma semana depois, ele já estava com outra família dentro da casa da minha mãe. E aí,
Meu pai, a minha mãe falava assim para nós, né? Não, eu não vou separar do seu pai, eu não vou separar do Geraldo, né? Eu tenho 2, 3 moças dentro de casa. Eu não posso separar dele, né? Não posso separar dele. A minha mãe sempre se preocupava e falava para nós de homens maus. Homens maus que tocavam em meninas, né? Ela sempre falava do jeitinho dela, né? Que a gente tinha que se cuidar, que a gente tinha que, né? Então, ela sempre orientava a gente. E quando ela deu um basta, um tempo depois, nós já estávamos morando aqui. Aí, Deus revirou a casa. E o homem mau estava com a gente há mais de 30 anos. Aí minhas irmãs, né, passaram por um processo de cura, porque o homem mau estava dentro de casa. Ligaram para o meu esposo, falaram, vem com a Nádia para cá, né? Porque se ele fez tudo isso com a Rô e com a Leia, ele também deve ter feito com a Ná. Traz a Ná para cá, que nós estamos num processo de cura, né? E às vezes ela precisa falar, Paulo. Aí o amor orou com bastante sabedoria, sentou comigo, né? E perguntou para mim. Eu fiquei assustada, né? Fiquei assustada e falei para ele, amor, se algum dia aconteceu, o Espírito Santo tirou da minha mente. Tirou da minha mente, mas eu acredito que não. Eu acredito que não, porque eu era a cara da família dele. Eu sou a cara das sobrinhas, das tias dele. Então, a gente veio dessa infância, sabe, Iago? E hoje minhas irmãs são curadas no Senhor Jesus. Elas não ficaram aprisionadas a isso. Elas buscaram cura, né? São mulheres extremamente usadas por Deus, feridas, mas extremamente usadas por Deus. Porque o Senhor entrou e mudou a nossa história. Então, a gente veio dessa infância, dessa luta, dessa dificuldade. Amém. Pastora, dá para perceber no seu testemunho, né? No início aqui que você está comentando, que desde pequena você teve muitas responsabilidades, né? E creio que pelo fato de tanta responsabilidade, a gente acaba amadurecendo antes do tempo, né? Então, assim, por mais que você cresceu num lar cristão, né, ia para a igreja, com quantos anos você realmente teve aquele encontro com Jesus, né? Assim, aquilo que foi impactante, que marcou a sua vida. Nossa. Nasci na igreja, mas eu conhecia Jesus de ouvir falar. A minha primeira e grande experiência de, assim, passar noites e noites chorando, né? Põe a mão aqui, Augusto. Eu ajoelhava, não, Alexandre, eu ajoelhava, Alexandre. A Pauline estava na cama, o Paulo César estava no presídio, em Campo Grande, e eu ali, sempre na presença do Senhor, mas nunca tinha tido uma experiência tão forte com Cristo ainda. Aí eu ajoelhava, eu orava, às vezes eu não tinha palavras para falar, eu só chorava. E aí era muito nítido. O Senhor, Ele tocava na minha mão, sabe? Ele tocava na minha mão e falava para mim, eu estou aqui com você. Eu estou aqui com vocês duas.
eu estou aqui. Pode chorar. Eu estou aqui com vocês. E aquela experiência, assim, noite, 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Do Senhor ali do nosso lado, cuidando de mim, da minha filha. Foi quando eu tive o primeiro impacto do Senhor ali falando comigo, guardando, falando para mim, pode chorar, porque todas as suas lágrimas vão ser transformadas em bênção. Eu chegava a perguntar ao Senhor, né? Senhor, o que eu fiz para merecer? Chegava a falar para o Senhor, Senhor, eu nem namorei. Namorei um, casei com um, beijei com um, dei para um. Dou para ele até hoje. Onde que eu errei, Jesus? Onde que eu errei? Me conta onde eu errei, que eu quero pedir perdão. E eu não entendia que era um processo. Era um processo principalmente na minha maturidade. E enquanto o Senhor me tratava lá fora, Ele também moldava e tratava o Paulo César lá fora. Quer dizer, lá dentro, né? O Paulo César estava fechado. E eu estava lá fora. E essa foi a primeira e grande experiência que eu tive com Cristo. Para você ter ideia, ó, o Paulo César, né? Nós casamos. Eu sabia que ele gostava de beber, mas eu não sabia que ele era alcoólatra. Eu fui conhecer o Paulo César alcoólatra dentro do casamento. E esse casamento foi por 11 anos, né? 11 anos assim. E eu sempre estava ali, na igreja, na presença do Senhor, mas sem ter tido esse contato, essa experiência com o Senhor. Eu orava, eu lia a Bíblia, eu sabia que eu não podia estar longe da presença do Senhor. Mas a minha grande experiência com Cristo foi nesses 1 ano e 8 meses, com o Paulo César fechado. Foi a primeira. Pastora, antes da senhora, o pastor Paulo também passou, né, no podcast, e ele contou bastante detalhe também de tudo, né, do casamento, né, do tempo que ele teve no presídio, né, e assim, eu queria que a senhora contasse também a respeito do casamento, né, igual ele falou, que no início ele não era bem quisto, né, pelo sogro, pela sogra, né, pela família, né, por ele ser do mundo, né, e vocês tinham uma doutrina dentro da igreja. Então, eu queria que a senhora contasse também o seu ponto de vista, né, como que foi para você, porque eu sei que para você foi mais difícil do que para ele, né? Se eu não me engano, nem o seu pastor fez a cerimônia, né? Meu Deus do céu. Eu namorei o Paulo César escondido. 2 anos. Escondido. Mas era aquele namoro assim, a gente só se via 15 minutos na hora do intervalo. A gente se via ali. Pastora, desculpa interromper. Como a gente tem muitos jovens aqui, né, que talvez... Então eu queria que você... Que namora escondido? Então, será? Fala que eu vou dar uma chinelada. Mas eu queria que você contasse assim, porque eu sei que todo mundo vê, né, os frutos. Hoje, seu relacionamento é uma bênção, você e o pastor são uma bênção, né, mas o que gerou tudo isso? Nossa. Foi um jugo desigual? Jugo desigual, foi desobediência, foi jugo desigual. E aí lembra a pergunta que eu fiz para o Senhor lá, quando Paulo César estava preso? O que eu fiz, Deus? Foi uma das coisas que Deus me respondeu. Preço. Então nós nos conhecemos, eu tinha 16 anos. Ele não tinha profissão, ele era jogador de futebol. E não era profissão. E a minha mãe, para variar, era racista. Achava que ele era preto. Mas era o preto mais lindo da face da terra. E
jamais, eu sabia que jamais eles iriam aceitar o Paulo César. E nós ficamos naquele namorico ali por 2 anos. Eu já trabalhava o dia inteiro. Eu levantava muito cedo, eu andava 9 quilômetros de bicicleta. Minha mãe levava almoço para mim, para eu não ter que voltar para almoçar. Então, era tudo muito difícil. Eu continuava sendo a Olívia Palito. E à noite eu conheci o Paulo César na escola. Era o bam da escola, meninas. Era o bam. Sabe aquele gatinho da escola? Era o Paulo César. Era o Mr. Bumbum. Sério. Mr. Bumbum. Diz as meninas que era o bumbum mais lindo da escola. E eu ia saber se era ou não era. Eu estava tão cansada, que na hora do intervalo eu dormia na minha sala. Eu aproveitava para dar umas cochiladas, porque eu estava muito cansada. E aí nós tínhamos um colega em comum, que era da minha sala. E o Paulo César começou a comprar aquelas balinhas que tinha recado e mandar para mim. Só que o colega não falava que era de um colega. Ele colocava lá na minha mesa, eu dormindo, e ele deixava lá. Aí eu pegava a bala, pensava comigo, né? Que otário, eu nem de bala gosto. E isso foi. Aí um dia deu que a gente se encontrou na cantina. Acho que ele falou assim, você não gosta das balas que eu levo para você? Eu não chupo bala. Sério, virei as costas e parti. Acho que foi naquela mesma noite que ele, né, me cercou assim e falou assim, posso te acompanhar em casa? A minha casa é ali. Nem preciso de companhia. Mas, gente, eu estava tão cansada que eu não tinha visto como era tão lindo. E à noite, né, assim... Enfim, acho que foi naquela noite que ele me roubou um beijo. Aí eu me apaixonei. Meu Deus do céu. Não, o sono acabou. Aí agora eu saía da sala para ver o homem mais lindo da escola. Mas... E aí nós... namoramos ali por mais ou menos 2 anos, só que eu sabia que não era para mim, não era. E era tão cômico, Yasmin, que as meninas tudinho perguntavam assim, você está namorando o Casão? Aí eu falava assim, acho que sim. Não pode. É muita areia para o seu caminhãozinho. Você não está vendo como ele é lindo? Eu falei assim, eu sei. Você não está vendo que não é para você? Eu sei. Essa história é antiga. E, enfim, o pessoal falava assim, não dura uma semana. Durou uma semana. Não dura um mês. Durou um mês. Aí foi passando, só que eu ainda sabia que não era para mim. E ele sabe, por várias vezes eu terminava com ele, explicava para ele que não dava, por quê? Porque ali a gente se via durante a semana, né? E à noite final de semana ele era da noite, ele era boêmio, né? Bebia, jogava bola, mulherada ia buscar ele lá. Ele era tão cara de pau, ele era tão cara de pau. Está sendo gravado? Tá. Olha, ele era tão cara de pau que ele falava assim para mim. Meninas, presta atenção. Olha o que é um homem cara de pau. Vou ensinar vocês. Sabe o que ele falava, Bequinha? Eu tenho que sair no final de semana. Eu tenho que sair, porque você não dá para mim. Vocês acreditam nisso? Eu falei assim, bonitão, então tá bom, pode sair.
continua saindo com as suas negas. Pode continuar. Namoramos esse período escondido. Minha mãe descobriu, fez ele em casa. Eu sei que em casa, namorando, deu uns 3 meses. Aí ele falou, não dá não, vamos casar. Falei, como assim casar? Não dá, esse negócio de namorar em casa, na sua casa não dá não, vamos casar. Eu sei que questão de 8, 10 meses a gente se organizou e casamos. Mas para o período do casamento, fomos organizar o casamento, né? E aí nós fomos conversar com o pastor da igreja presbiteriana, né? E a igreja mais linda que tem em Dourados. E aí chegamos para a reunião com o pastor, e o pastor olhou bem para mim e falou assim, filha, a igreja é sua. A igreja é sua. Mas eu não te caso com isso daí. Desse jeito. Eu não faço casamento com jugo desigual. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Isso é jogar pérolas. Nós ficamos assim, extasiados. Acho que a gente não esperava ouvir aquilo do pastor, né? E o pastor não fez o casamento. Falou assim para nós, mas você, como você é filha da igreja, você pode arrumar um pastor e casar na sua igreja. Só que eu não te caso. Esse pastor nem no casamento ele foi. E no dia do casamento nós íamos nos casar numa cidadezinha menor, mais à frente, porque não pagava. O cartório não cobrava. E aí a gente tinha que estar lá no sábado, 9 horas da manhã. Já era quase 10 horas e o noivo não chegava. O noivo estava de ressaca. Aí a minha mãe, né, viu que eu estava ficando nervosa e falou assim para mim, filha, não casa. Não casa, filha, pelo amor de Deus. Aí eu falei, não, mãe, eu vou casar. Aí aquele dia minha mãe sentou comigo e ela falou tudo o que eu ia passar nesse casamento. Ela começou a descrever o Paulo César no casamento para mim. E ela falou assim, vai chegar a sexta, ele vai sumir de casa para jogar bola e beber. E você não vai aparecer aqui na minha casa dizendo que não aguenta mais o seu marido. Ele vai emendar a sexta com sábado, com domingo, e essa porta vai estar fechada para você, porque você está entrando num grande problema, e você vai enfrentar esse problema sozinha, porque eu não quero nem ouvir os problemas que você vai enfrentar na sua casa. Eu não vou conseguir, filha. E se você está indo, essa casa não te recebe mais. Divorciada. Não tem mais quartinho. Não tem mais, aqui não tem mais espaço para você. E foram duras as palavras da minha mãe. Foram muito duras. Mas eu casei. Eu aceitei o risco. Mesmo ouvindo tudo, aquilo eu aceitei o risco, entrei nesse casamento de julgo desigual. E aí, Iago, eu não vou falar para você que eu nunca pensei em pular do barco. Eu pensei. Mas eu me perguntava, mas para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Eu não tenho mais outro lugar para ir. Pastora, ouvindo isso, né, dá para ver assim, depois eu vou falar sobre isso também aqui,
sobre sabedoria que eu vejo que a senhora tem muita, né? Mas sua mãe também foi sábia, né? Muito. Porque se ela tivesse aberto a porta para você, filha, a hora que você quiser, você venha, né? Ela tinha acabado com um casamento, né? Tinha. No processo que o Paulo César estava preso, a minha mãe ia me ver em Campo Grande. Iago, eu li assim na testa dela: filha, vamos embora. Filha, larga a mão. Eu lia, estava escrito assim na testa dela. Mas ela não falava. Não falava. Então a minha mãe falou: vai resolver os seus problemas sozinha. Vai cuidar da sua casa, da sua família sozinha. Aqui acabou. Aqui acabou. Não tem mais espaço para filho aqui. Acabou aqui. E é interessante, Thiago. Você que está mais tempo na igreja, olha o que eu vou mostrar para vocês. Quando a minha filha se casou, ela saiu de casa sem se casar. E tinha um irmão da igreja fazendo um serviço para nós lá em casa. Na noite anterior dela sair, eu pedi para ela não sair. E eu ministrei Provérbios para ela, Efésios. E falei para ela: você é uma desonra para o seu pai. Você não faz isso porque você está se tornando uma desonra novamente nessa casa. Não faz isso, filha. Aquilo eu já estava gritando, querendo meter a mão. Não estava falando mansinho assim, não. E eu ministrei Provérbios, Efésios na vida da minha filha. Pedi para ela não ir, que se fosse para dar certo o relacionamento, depois eles iam se encontrar. E ela falou friamente: eu vou. Eu falei: então você vai sair com a roupa do seu corpo e com o que você comprou. Iago, no outro dia, esse irmão estava lá em casa trabalhando. Ele presenciou tudo. Eu, ele e a Paulinha. Ela enfiou tudo dentro de um saco preto. Foi embora igual uma indigente, com um saco preto. E a única coisa que me veio para falar para minha filha: essa porta se fechou para você. Você vai enfrentar as suas dificuldades, os seus problemas, a sua imaturidade, a sua desobediência longe de mim e do seu pai. Aqui não tem mais espaço para você. Meu Deus, quando eu vi o que eu falei, Deus, que é isso? A minha mãe teve sabedoria naquele momento. Mas acho que eu precisava viver a dor da minha mãe, de ter falado aquilo para mim, sabe? Porque foi o que saiu da minha boca quando a minha filha saiu. Hoje ela está muito bem. Hoje ela é uma mulher muito madura. Hoje ela reconhece a família que ela tem. Mas foi dessa maneira a saída da Pauline. E ela sabe que lá não tem lugar para ela. Que ela vai enfrentar os problemas dela com o esposo, com a vida conjugal dentro da casa deles. Somente dentro da casa deles. Pastora, a gente sabe que Deus transforma maldição em bênção, mas gostaria de saber da senhora como, por exemplo, a gente sabe que tem muitos jovens que passam por problemas que nem chegam na gente e resolvem da forma errada. Por exemplo, a senhora entrou num casamento que não seria o certo, mas se manteve nele e não errou novamente ao se divorciar. Tem jovem que, por exemplo, engravida e aborta, comete 2 erros, né? O sexo antes do casamento e o aborto ao mesmo tempo. São pecados atrás de pecados para tentar consertar um erro. Como se comportar para que uma maldição não se torne uma maldição maior ainda? Nossa, Augusto, você pensa, eu já tinha errado em desobedecer o pastor. Eu já tinha errado
em desonrar meus pais. Não porque eu estava grávida, mas eles, com a experiência deles, eles sabiam que aquilo não podia dar certo. Não podia. E quando eu entrei no casamento, eu fiquei 1 ano afastada do Senhor. Esse 1 ano sem ir na igreja, sem ler a Bíblia, eu aprendi a dançar com Paulo César. Eu aprendi a beber, com a ideia de que ele saísse do jogo e fosse beber pelo menos comigo. Mas aí chegou 1 ano de casado. Aí durante esse 1 ano eu evitava de falar com a minha mãe. A voz da minha mãe me trazia tristeza. A voz da minha mãe me fazia refletir: filha, que caminho você está andando? A voz da minha mãe me fazia voltar à minha origem, que aquilo não era a minha vida, aquilo não era para mim. Então eu evitava de conversar com a minha mãe. Aí depois desse 1 ano, quando eu vi, meu coração estava um vazio. Sabe aquele vazio assim que você sente que você não consegue nem engolir, porque parece que tem uma bola aqui te travando? Aí eu sabia que era saudade. Saudade de Deus. Aí eu comecei a frequentar uma igreja que tinha próxima da nossa casa. Era uma igreja batista. Meu Deus, quando eu fui nessa igreja batista, eu falei: esse povo é louco. Esse povo é louco. Eles acham que Deus é surdo. Era uma batista. Mas, enfim, eu sabia que o Senhor estava lá e eu comecei a frequentar essa batista. Essa batista tinham pastores, né, tinham homens de Deus ali que conheciam o Paulo César, conhecia a jornada do Paulo César. E os problemas no casamento vieram. Quando eu voltei para a presença do Senhor, aí os problemas vieram, né? Paulo César cada vez mais distante, não aceitava, ele não me proibia de ir, mas era ele para um lado e eu para o outro, né? Então os problemas vieram de avalanche quando começou tudo isso. Ele trabalhava, ele tinha um bom emprego, né, no Banco Real, eu fazendo a faculdade. Ele sai do emprego assim do dia para a noite, saiu do emprego. Sem me perguntar, sem me comunicar, sem falar nada. Aí um dos grandes problemas que a gente enfrentou é que quando ele saiu do banco, ele abriu um lanche em sociedade com os irmãos dele. Eu até me esforcei para tentar ajudar eles, mas não era ambiente para mim. Não era ambiente para uma mulher casada. Não era um ambiente para uma mulher que conhecia Jesus. Não era ambiente. Eu não consegui acompanhar o Paulo César naquela situação. Só que eu tentei. E os problemas vieram de avalanche. Ele e os irmãos dele não conseguiam quitar as dívidas. Você pensa, né? Ele tinha problema com bebida, os irmãos também. Numa lanchonete que tinha bebida. Eu sei que fecharam a lanchonete e começaram a tirar as coisas de dentro da minha casa. Geladeira, armário. Foram tirando o pouco que a gente tinha. Naquela casinha de BNH, bem pequenininha. Foram tirando.
para pagar as dívidas que haviam ficado de bebida daquela lanchonete. Então, foram muitos os problemas, né, que a gente foi enfrentando, foi passando. Mas eu tinha vontade de desistir? Tinha. Principalmente antes da Pauline nascer. Mas me vinha no coração: Deus, eu já te decepcionei, desobedeci uma vez, né? Esse marido que eu tenho é o marido que eu mereço, Deus. É esse o marido que eu mereço por ter sido uma filha desobediente. De dentro da casa do Senhor, eu sabia que estava errado. Mas Deus, eu falava assim, sabe, Iago, Deus, me transforma para poder conviver nesse casamento. Me transforma. Eu preciso ser transformada. Eu preciso ser uma referência do Senhor nesse casamento, mas para suportar eu preciso ser transformada e eu preciso do Senhor. Eu preciso. Então, em todo o tempo, eu não queria entristecer o meu Deus. Eu não podia entristecer mais Ele. Você entendeu? Eu não podia envergonhar meu pai e minha mãe, porque eu já tinha saído como uma vergonha. Durante muitas vezes ele foi me buscar na casa da minha mãe, trêbado, num fusquinha azul. Ele mal conseguia sair do fusquinha. A minha mãe ia comigo até o fusquinha. E ela entrava para orar, para pedir para o Senhor levar a gente em segurança até a nossa casa. E realmente o ambiente assim da minha casa, perto da minha mãe, das minhas irmãs, incomodava ele, né? Incomodava. Éramos crentes, mas realmente já incomodava. Então existia uma frieza, existia um afastamento, existia uma distância entre o meu esposo e a minha família naquela época. Existia. Talvez vergonha, talvez, não sei. Mas existia esse distanciamento. Por conta do tempo só, a gente tem mais um pouquinho ainda. Mas aí eu vou só acelerar um pouquinho lá para frente para a gente entender. Então, assim, para quem já está escutando o que a senhora disse, né, já dava assim para pôr na balança um namoro, um casamento de julgo desigual, né, o quanto que a senhora já sofreu, né, a gente sabe, igual hoje, repetindo que vocês são uma bênção, né, são uma referência, mas para isso acontecer teve um processo, né, e eu creio que a senhora não quer que nenhuma das meninas passem, né, sofram aquilo que você já sofreu. Mas agora eu queria perguntar a respeito, o pastor já deu bastante detalhe dele lá quando ele passou esse processo na prisão, mas eu queria perguntar para a senhora, e você lá fora, né, como foi? Porque eu creio que você tinha que estar perseverando em oração, né, para suportar tudo isso, né, então qual era o seu desejo, a sua expectativa, o que você sonhava ali dentro com ele, porque eu creio que você sabia que tudo aquilo era uma resposta de Deus, né? Iago, sabe em que situação ele foi preso? Meu Deus. Eu tinha feito um concurso. O concurso do Estado. 99. Em março de 2000, 99, em março de 2000, ele foi preso. E eu orei ao Senhor assim, antes dele ir preso, antes de saber o que estava por vir. Eu falei, Deus, esse concurso vai ser uma bênção. E eu sei, Deus, que o Senhor pode mudar a nossa história. Eu sei que o Senhor sabe que eu sou uma dizimista fiel. Mas antes de fazer essa oração, eu fui num culto de uma presbiteriana. E tinha um pastor lá que era vesgo.
Aquele pastor vesgo estava pregando numa escola dominical. Aí aquele pastor, ele olhou para mim, mas como ele era vesgo, eu não sabia se era para mim. E ele falou assim: o Senhor não quer o seu dízimo. Você está roubando do seu marido. Se ele não tem concordância de você dizimar, não entrega na casa do tesouro. Muito forte. Não, e eu saí dali brava. O dinheiro é meu. Quem disse que eu era submissa? O dinheiro é meu. O que esse pastor está falando assim? Cheguei em casa e falei com Deus: Deus, se o Senhor me passar nesse concurso, o Senhor transforma a minha casa, porque eu vou ser dizimista fiel na sua casa. Iago do céu, não foi 3 dias, a casa caiu. E o Paulo César foi preso. Até então eu não tinha entendido tudo que Deus iria fazer. Mas foram nesses momentos de dor, de sofrimento, de tristeza, que eu tive o primeiro contato que eu vou te contar assim, físico, com o Senhor Jesus. Dele estar ali falando: você vai aguentar. Eu não te dou fardo, eu não te dou peso além do que você possa suportar. Mas está doendo, Deus, está pesado, Deus, mas você vai aguentar. Eu sei que eu fiquei 3 meses em Ponta Porã, o Paulo César foi embora. Eu recebia muito bem, eu dava aula numa faculdade, no curso de engenharia civil. Eu era bióloga do curso. Então, eu dava aula no estado, dava aula nas particulares, dava aula nessa faculdade. Então, ganhava muito dinheiro. Mas aquele vazio, porque a Pauline estava em Dourados, ele estava em Campo Grande e eu em Ponta Porã. Então, aquilo, em 3 meses, eu coloquei a minha mudança todinha dentro de um caminhão da polícia militar, e eles me levaram para Campo Grande sem ter onde colocar minha mudança. Mas eu fui. Eu fui porque eu confiava que o Senhor ia fazer alguma coisa. O Senhor tinha que fazer alguma coisa. E nessa, todos os amigos, toda a família, todo mundo já havia virado as costas para a gente. Uma pessoa que sempre esteve ao meu lado, que eu amo demais, é o meu sogro. Ele enfrentou muita barreira, muita luta comigo. E o meu sogro, em todo esse processo ali do meu lado, fui para Campo Grande, rapidão já arrumei emprego em Campo Grande. Eu, na minha ignorância, fui atrás de trabalhar com dentista. Porque antes de fazer a faculdade, eu trabalhei 8 anos com dentista, meu único emprego. Trabalhei 8 anos com dentista. Aí eu fui arrumar emprego, né, na capital. Como que eu vou arrumar aula? Eu fui arrumar um serviço de dentista. O dentista gostou tanto de mim e falou assim: não, eu vou levar você, professora, para trabalhar na clínica de odontologia na Uniderp. Então, ele ia me dar um emprego lá, junto com o pessoal que fazia odonto. Enfim, naquela noite, um primo meu ligou e falou assim: Ná, eu tenho um serviço para você aqui em Campo Grande, para substituir uma professora, é no Colégio Batista. Você quer vir fazer a entrevista? Eu falei: quero. Vamos ver. Eu sei que eu fui nessa escola e eles não me deixaram nem embora. Eu já fiquei nessa escola batista, de filosofia cristã, pessoa sendo usada por Deus para ministrar na minha vida, no meu coração. E eu saía cedinho, eu saía 4h30 da manhã para chegar 6:45 na escola. Era uma viagem. E a Pauline eu deixava ela fechada no apartamento.
Aí eu arrumei uma menina que ia buscar ela, levar para a escola, e antes de ir para a escola, essa menina colocava comida para a Pauline. Aí um dia a Pauline falou assim para mim: Iago, mãe, eu quero comer feijão. Eu falei: filha, mas tem feijão, é só esquentar, pede para a tia esquentar e dá para você. Ela falou assim que se eu quiser, eu vou comer frio. Aí eu entendi que a minha filha estava sendo maltratada, que a minha filha estava passando fome, que a minha filha estava sendo judiada. E eu pagava essa menina. Era só esquentar a comidinha dela, sabe? Pôr na mesa, porque ela era pequenininha, né? Não podia mexer em fogão. E aí, quando eu vi minha filha passando por aquilo, eu falei assim: Paulo César não merece. Paulo César não merece o meu sofrimento e o da minha filha. Eu falei para Deus: Deus, eu estou aqui, já tem quase um ano. Eu preciso voltar, mas o Senhor vai ter que mover as águas. Encontrei o Paulo César no final de semana e ele falou para mim: volta para Dourados. Voltei com a minha filha para Dourados. E ele ficou sozinho em Campo Grande. Eu dei um violão para ele e falei para ele, né? Esse violão é crente. Eu sei que você sabe tocar, mas eu vou pedir para você tocar músicas cristãs. Ele começou a tocar, mas naquele fim de semana que eu e a Pauline deixamos ele lá, foi aonde Deus começou a trabalhar. E quando eu subi no caminhão para vir embora para Dourados, eu fiz uma oração assim: Deus, o Paulo César sai para onde ele quer, ele vai para a festa de generais, de oficiais, fecha ele naquele lugar, Deus. O Senhor tem um propósito com tudo isso, fecha ele naquele lugar. Foi eu sair de Campo Grande, chegou uma carta da juíza. E nessa carta da juíza, ela foi determinada diretamente por soldado Matos: não deve sair de dentro do presídio militar. Aí eu falei: Deus está no controle. E naquele final de semana, a angústia, a tristeza de ficar longe da filha dele, fez ele entrar pela primeira vez na igrejinha que tinha lá. Primeira vez. E foi muito nítido o Senhor falando para mim: quando você tira sua mão, eu posso trabalhar, porque a glória é minha, Nádia. E eu via muito Deus agindo da forma que Ele agia com Faraó. Deus podia ter quebrantado o coração de Faraó na primeira praga, mas quando a gente estuda ali, a gente vê a palavra de Deus falando assim: mas o Senhor endurecia o coração de Faraó. Aí a gente pergunta: mas por que Deus endurecia o coração desse homem? Para que os israelitas não esquecessem quem era Deus na vida deles. Nossa, forte, pastora. Meu Deus. E o Senhor falava para mim: ele vai ficar lá até o tempo que eu quiser. Mas chega, Deus, eu estou sofrendo. Não, ele vai ficar lá. Tem um tempo, Nádia, tem um tempo para ele ficar lá. E eu me via crescendo em conhecimento, eu me via crescendo nos estudos da Bíblia, amadurecendo, intimidade, profundidade com Deus, Deus falando ali diretamente comigo. E foi um processo de amadurecimento, com sofrimento, que essa geração de hoje, Iago, é uma geração de Nutella. Um bando de Nutelinha. Que quando eu falo para o Paulo César, quanto mais eu trabalho com mulher, mais eu vejo que você é o homem mais feliz da face da terra. Igual o João falou,
pastor sortudo de ter casado com a pastora Nádia. Porque essa geração é de Nutella. É de Nutella. Aí a mulherada fala assim para mim, Augusto, você só puxa o saco dos homens da igreja. Não, não é porque eu puxo o saco dos homens da igreja. A hora que você tiver alguma coisa para reclamar da Sassá, você corre em mim. Vai dar certo, Varão. Glória a Deus. Você corre em mim. Não, agora eu vou ter que falar. Agora vocês me deram asa. Glória a Deus. Não, aleluia. Augusto, é uma geração de Nutelinha, de mulheres chatas. Que essa semana eu peguei o celular, eu li assim, falei assim, olha como você é o homem mais feliz da face da terra. A ovelha mandou uma mensagem para mim, que está rolando um clima com alguém, bababá, mas eu não gosto do jeito que ele respira. Eu não gosto do jeito que ele come. Eu não gosto do jeito que ele fala. Eu falei, eu estou lendo isso. Eu falei, cara, você é muito chata. Você é chata, você é azeda, você é amargurada, você tem que fazer mulher única 10 vezes. E se duvidar, doutorado no mulher única. Se eu fosse, é por isso que você já está com mais de 30 anos, sozinha, encalhada. Quem que vai aguentar uma mulher chata igual você? O que nós temos hoje são mulheres mimimi. E eu não aguento. Vou falar para você. A pastora uma vez, Varão, eu lembro que estava ali na porta, ela e a Karen conversando, logo quando eu e a Karen casamos. Aí estava ali e tal, e eu fui ouvir o assunto. Aí eu falei, não amor, não é assim não, pastor, é o seguinte, foi assim. Aí a Karen, ei, eu estou conversando. Aí a pastora, não, você não está conversando, quem está conversando é ele, fala meu filho. Aí ela, mas pastora, ela, ei, pss, continua, pode falar, Iago. Aí eu só falei, hoje eu amo essa é minha mãe. Não, é uma geração que não respeita. É uma geração que quer falar alto. Meninos, se tá rolando um namoro e ela falou alto com você, pula fora. Pula fora. Faz É assim, fria. ó, como que é? É Como que é, fria. pastora, que faz? O que é assim? Socorro? Socorro? É quando tá sendo espancado, como... Ela faz isso aqui. Meninos, pelo amor de Deus, me procurem. Me procurem. E dá certo, Eu procura te- mesmo. Eu te falo o que é uma mulher de Deus. Isso é para os que estão namorando. Se eu pegar a Julinha tentando falar alto, Vixe, meu, ninguém mandou você sentar aí, ó. Devia ter sentado pra lá. não. Ele tem a opção de analisar e de ver se ele quer. Agora, para os que estão casados, Augusto, dá tempo ainda. Dá tempo. Mulheres dentro da igreja com características de mulheres empoderadas. Eu fui semana passada no PG do Juninho. Eu fui ousada. O céu não tem lugar para empoderada. Porque o que essa mulherada defende é um bando de endemoniada. Isso não é de Deus, não. Não é de Deus. Vão ler os princípios que essas mulheres defendem. Isso é anticristo, isso é antibíblia. Eu não aceito. Sou submissa. Já fui arrogante. Principalmente por ganhar muito mais que o Paulo César. Era eu que decidia, era eu que fazia, era eu que pagava. Era tudo eu. Mas o dia que Deus me moeu... Que podcast Rapaz. forte. Rapaz, Pastor, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Ô pastora, fala um negócio pra senhora, ó. E eu admiro muito, muito, muito mesmo a sabedoria que você tem. Eu tava falando pra Cara esses dias. Porque, falei, amor, olha a pastora Nádia. Você nunca vai ver ela envolvida em nada de, a pastora falou. Não existe isso. Mas a pastora também disse, não existe isso. Entendeu? Então, assim, a Karen falou, amor, é verdade, amor. Olha, nunca parei de pensar isso. Né? Então, eu admiro muito isso. Né? Que se o pastor Paulo está onde ele está hoje, é porque ele realmente tem uma mulher de Deus atrás dele.
Iago, a gente vai daqui em Dourados, a gente vai daqui em Cascavel. Tudo que eu vou falar para o Paulo César, eu pergunto para o Senhor, convém? Convém eu falar? Porque esse negócio que mulher tem que falar 400 mil palavras a mais que o homem, isso é coisa do cão. Porque na Meu Bíblia... Deus. Não, Deus, vai isso é ouvir coisa o do que cão. tá falando, Meninas, Senhor. repreende isso. Porque na Bíblia fala que a mulher sábia ganha o marido no silêncio. No silêncio. Que tem que... Meu Deus Eu ia do fazer céu. uma reunião com o Jorge, nem vou precisar mais. Pode marcar a reunião. eu Continua, não pastora, aguento. continua. Eu não aguento. Aí ele olha para mim e fala assim, você não vai falar nada? Falar o quê? Aí você pensa, ó o tipo do casal. Saiu do culto, vai para casa. Na casa da minha mãe, quando voltava do culto, era o momento de falar da roupa da irmã, era o momento de falar mal do pastor, era o momento de falar mal da mulher do pastor, nossa, ela passou por mim, nem me falou boa noite. Na casa da minha mãe era assim. Eu olhava aquilo e pensava assim, mas a gente acabou de sair do culto. Eu sempre fui a mais quietinha da casa. Sempre fui a menina do silêncio. Mas era engraçado, era assim a nossa casa. A gente chega na nossa casa, Iago, com os nossos filhos, sem os nossos filhos. Nós vamos para a mesa comer. Nunca sentamos para falar da vida de qualquer um dentro dessa igreja. Nunca, Iago, nunca. Às vezes eu sou ofendida. Às vezes eu sou apedrejada. Às vezes tem pessoas que não gostam nem da cor da minha casa. Às vezes as pessoas falam para ferir. Aí você pergunta se eu levo o meu marido. Convém. Não convém. Cada pedrada que eu levo é mais uma que o Senhor vai falar assim para mim. Ama ela. Ama. Abraça ela com força. Abraça ele com força. Só ama, só ama. Entendeu? Então, o Senhor tem me ensinado a amar diante de circunstâncias que a Nádia não quer amar, não. De jeito nenhum. Mas a palavra do Senhor é ama. Só ama. Pastora, a senhora falando isso, né, de que a palavra manda a gente amar. É engraçado que às vezes a gente fala para as mulheres que elas precisam ser submissas. Mas a gente também tem que puxar a orelha dos varões, porque a palavra fala que os varões têm que amar como Cristo amou a igreja, né? Então eu acho que é aí que tudo se encaixa e tudo funciona. Você tem uma mulher submissa e um homem que ama ela como Cristo amou a igreja, né? Cristo morreu por ela. Alexandre, é frase do Mulher Única, que a pastora Nádia fala. É frase que eu ministro em encontros de casais. É muito fácil uma mulher ser submissa para um homem que a ama. E não é amar de qualquer jeito. É amar como Cristo amou a igreja. É muito fácil ser submissa para esse homem. Mas vamos dizer, o Paulo César alcoólatra, naquela situação, bababá. E agora? Eu escolho ser submissa. Sabe por quê? Porque eu quero ir para o céu. Mas ele nem te ama. Ele te trai. Ele apronta todas. Mas eu escolho ser submissa. Eu sempre lembro muito para elas a história de Nabal e Abigail. Homem arrogante, mau. O que Deus fez com ele? Infartou ele, fulminante. Mas levou 10 dias para morrer. Para ficar remoendo, de certo, tanto que ele judiou da Abigailzinha. Né? Então é muito fácil ser submissa para um homem que nos ama. Mas alguém vai ter que escolher.
Vamos supor que você não casou com uma Lainara submissa. Então, por amor a Deus, porque você quer ir para o céu, você vai amar a Lainara intensamente como Cristo amou a igreja. E esse amor conquista a submissão de uma mulher. Não tem como. Então o Senhor é perfeito em tudo aquilo que Ele preparou para uma família de Deus. É tudo muito organizado, real, forte, verdadeiro, para uma família ser feliz. Então, se cada um se posicionar do seu jeito, não tem como não dar certo. Porque é o plano de Deus para a família. Entendeu? Para quem vai casar mês que vem, pode jogar bola? Se pode jogar bola. Joga bola, joga de novo, joga outra vez. Hoje eu posso. Filho, quem que tá tentando te impedir de Não, jogar bola? ninguém, ela deixa, ela Ó, deixa. pastora, eu vou Glória a Deus. Ninguém? Ela deixa, ela Pastora, deixa. eu vou pedir. Não. Isso, Nessa levanta. igreja tem mulher que não deixa o marido jogar bola. A Sabrina deixa, só para Fala. deixar claro. Joga Ela- Fala quem é, fala quem é. Não. Nessa igreja não tem. Sabe por que tá enchendo o saco, Augusto? Sabe por que tá enchendo o saco? Porque não teve a experiência de ter um marido que enche a cara no sábado. Porque aquele ambiente lá é um ambiente de adoração. Eu quero saber por que o seu marido não pode ir lá. Eu quero saber por quê. Por que ele não pode? Ei, só tem homem de Deus ali. Não é possível que isso aconteça aqui, Iago. Você me fala quem que são essas Jezabel. Você me fala que eu vou sentar. Eu vou sentar e vou conversar. Não é possível. Aqui não tem isso não, né, Alexandre? Ah, Ó, eu não queria falar não, mas eu nunca vi o Alexandre lá, viu? não pode. Não pode. Não, isso não está acontecendo na Brasa Viva. Não, tô brincando, ele Não não tá. pode jogar bola, pastor. Misericórdia, eu vou até beber uma água Vou agora. até defender minha noiva, ela deixa e até incentiva. Eu só joguei no ar, assim, só pra... Ô, pastor, e quando ele joga muito bola, igual o Itaci, nós queríamos fazer ele parar. Fala alguma coisa pra Pamela. Quem quer fazer ele parar? Não, que nós queríamos fazer ele parar, né? Não tem mais condição, engordou muito, entendeu? É, tá precisando jogar uma bolinha, hein, filho? Pastora, Engorda igual um quer porco ver? com uma menina bonita igual essa, pra você ver. ó, queria... Toda pessoa, quando passa uma experiência com Deus, né? Ainda mais igual a senhora passou, sempre tem aquele louvor que você fala, nossa, esse louvor aqui, eu lembro dessa experiência aqui. Né? Qual o louvor que mexia com a senhora? Queria que você cantasse. Sério? Não, é melhor eu não cantar, é melhor eu contar. Não, mas ó, todos que passaram por aqui cantaram. Misericórdia. Só o pastor Paulo que a gente esqueceu, porque estava tão envolvido. Mas a ele gente, chorando. né, todo mundo tinha voz. Não, você tinha que ver do pastor Fábio. Misericórdia, sério? Vai, pastor, uma palhinha só. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Não, mostra aí. Com muito louvor, com muito louvor, Mostra pra Mirelle, por favor. com muito louvor. A Mirelle falou que domingo agora a senhora tá escalada, tá? Elas não deixam eu cantar nem no Desperta Débora, porque diz que eu atrapalho. É verdade, Augusto, eu queria tanto cantar no coral Desperta Débora. Eles, não, fica lá quietinha. Mas era isso, porque não estava fácil. Mas eu não abria mão de louvar. E eu morava num apartamentozinho lá em Campo Grande e não podia tocar música alta. Eu não queria nem saber, eu colocava no meu sonzinho lá estrondante, sabe? Mas nunca vieram reclamar, nem da minha voz e nem do radinho. Mas esse é o louvor que marcou minha vida. Pastor, esses daqui são perguntas que a gente separou. Como não dá tempo de fazer todas, Tá. o Augusto separou algumas
que ele vai estar fazendo para você. Algumas aqui a pastora já respondeu contando testemunho, Você foi então tirando. eu já fui tirando. Tipo, sobre ela e o pastor Paulo. Então eu peguei umas outras aqui, nem lembro qual que foi. Essa aqui foi muito específica, mas vamos lá. Quais conselhos a senhora daria para meninas de 14 a 16 anos? Adolescência. É que foi muito específico, mas pode abranger mais para a idade da adolescência. Qual o conselho? Mas só para elas? Na pergunta, mas se a senhora quiser abranger Mas para... como pastor ou professora? É verdade, né? Como... Tô brincando, Que pastor. conselho eu daria? Estuda. Não, esse é do professor. Presta atenção na aula. Vocês acreditam? Todo dia, 5 horas, eu chamo o Azaf no WhatsApp e falo assim: tá indo para a escola? Deus te abençoe. Estuda. Presta atenção na aula. Estuda. Presta atenção na aula. Qual o conselho que eu dou para essa meninada? Estuda. Presta atenção na aula. Esse é meu conselho. Conselho de pastora: estuda. Presta atenção na aula. No culto. No culto. Como ser a mulher que Deus quer que eu seja? Está tudo aqui. E eu tenho que saber que o Deus que eu sirvo, Ele manda, porque Ele pode. Eu obedeço, porque eu quero morar no céu. Tudo aqui. Como a senhora administra o seu tempo tão bem? Vida com Deus, família e trabalho. 5 horas da manhã eu pulo. 5h30 eu estou fazendo meu café. Rapidão. Sento ali, 5h40. Tomo meu café. Adoro comer mamão de manhã. E Bíblia. Ali eu dou bom dia para meus filhos. Abençoo a vida deles. E falo para eles: estuda. E o meu momento com Deus ali, toda manhã. Eu não saio de casa sem Deus falar comigo. Minha oração. A partir do momento que eu fecho aqui, eu vou ajeitando minhas coisas, estou conversando com Deus, vou dirigindo, conversando com Deus. Posso contar uma coisa? Pode. Teve um sábado que teve uma vigília numa igreja bem movimentada. Você chegou lá depois? Monte Carmelo. É, isso. Aí eu lá quietinha, né, naquele movimento. Aquele movimento todo, aí tinha algumas irmãs da igreja, né, que estavam lá. Aí o pastor saiu lá da frente e foi ministrar na minha vida. Meu Deus, Augusto do céu. Homem de Deus. Ele usou frases que só Deus conhece. Na ida do Azaf para lá, síndrome do ninho vazio. Eu algumas vezes disse assim para o Senhor: Senhor, guarda o coração do meu filho. Ele foi criado com princípios, mas eu sei que lá é difícil. Mas guarda o coração do meu filho, Deus. Eu não aguento mais chorar. Eu já chorei 11 anos pelo Paulo César. Eu já chorei 3 anos pela minha filha. Eu não quero chorar pelo Azaf. E esse pastor sai de lá e fala assim para mim: eu não te dei o rapaz para ficar embaixo das tuas asas. Quem cuida do coração dele sou eu. E você vai chorar sim. Você vai chorar porque como eu transformei suas lágrimas em outras vezes em bênção, você vai chorar porque eu vou transformar suas lágrimas em bênção. Foi muito forte. Eu desmoronei. E ele ainda falou assim: eu visito o tornozelo, eu visito o joelho, eu visito a estrutura do seu moço. E eu vou levar ele para as nações. Pessoas que duvidaram.
vão ficar perplexos. Eu vou levar ele para as nações, mas você não vai. Você vai ver, mas você vai ficar. Então foi muito forte o que Deus falou comigo ali, sabe? Foi muito forte porque eu tinha um plano. E o meu plano era aposentar e ir atrás do Asaf. Era o meu plano. Mas não é o plano de Deus. Você entendeu? Então eu aquietei meu coração. Estou aquietando meu coração. Olha, Zap, tá vendo? Deus te livrou. Você ia estudar. Vai estudar, pode ir para qualquer lugar, mas vai estudar, Asaf. Oi. Pastora, falando sobre o Asaf, né? Eu lembro no testemunho que o pastor Paulo contou sobre a sua gravidez. E eu queria que a senhora falasse sobre a importância do propósito de buscar Deus, né? Porque muitas vezes jovens e pessoas, quando acontece algum problema nas suas vidas, eles simplesmente cruzam os braços e acham que Deus é obrigado a fazer algo. E não coloca nas mãos de Deus, não abre um propósito, não faz nada. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. O Asaf é o nosso milagre. Diante desse processo dele ir embora, teve uma vez que eu sentei com ele, mostrei todos os exames, mostrei para ele, filho, faltava 30% do teu cérebro aqui. Foi o Senhor que reconstruiu isso aí. Asaf, você nasceu com um problema urinário. O médico disse que você tinha uma infecção generalizada quando você nasceu, que você não ia sobreviver. Passamos 8 dias internados com esse menino. O Paulo César passou 8 dias com o Asaf no colo. Ele não comia, ele não bebia água. Então, Asaf é o nosso milagre. Já éramos crentes, Paulo César, acho que ainda não era pastor. E ele era o nosso milagre. E quando ele foi para Cascavel, eu falava, Deus, eu quero meu milagre perto de mim. Mas se o Senhor for levar ele mesmo, eu vou guardar todos os exames. Porque lá na frente, ele vai ter que glorificar o Senhor, porque ele é um milagre. E esse milagre vai ser anunciado para as nações, Deus. Pessoas vão ouvir o que o Senhor fez na vida do meu menino. Só que eu queria ir atrás, para começar a contar o milagre. Mas acho que não vou ser eu que vou contar o milagre. Ele vai ter que contar o milagre que ele é. Aproveitando, a senhora falou sobre o pastoreio, né? Como foi quando isso chegou na sua vida? Porque eu sei, assim, você já falou em outras ocasiões, né, que isso você não estava esperando e que você não queria. Eu não queria. Né? Então, e aí chegou isso sobre a vida do pastor Paulo, sobre a sua vida, né? Então, como foi lidar com isso no momento, né? E também já aproveitando, 2 perguntas em uma. Você teve que sair de Dourados, né, e vir para Três Lagoas debaixo de uma direção de Deus que ele havia dado para o pastor Paulo. Então já conta esse enredo. Foi tão engraçada a nossa unção. Você acha que eu sou quietinha aqui? Sou quietinha, não sou? Uma mulher de poucas palavras. Imagina em Dourados. Eu fazia especialização. Tinha vezes que eu chegava às 6 horas no culto, fedendo a peixe, porque eu estava vindo do Pantanal. E o ônibus parava lá e eu descia. Pensa na pessoa envolvida no serviço, viajando com aluno, viajando com a faculdade. Eu frequentava a igreja no domingo. Então eu era ausente, mas firme no Senhor. E aquela manhã, o pastor Napoleão Falcão, com o pastor Jurandir, ungiram Paulo César. E eu lá, feliz da vida. Nossa, hoje eu vou dormir com o pastor.
Ai, eu vou dormir com o pastor. Aí vão lá e me puxam. Pegam na minha mão e me levam lá e derramam óleo. Que emoção. Cheguei em casa, conversei com o Paulo César. Agora me explica, o que significa tudo aquilo? Nós somos pastores. Não, você é pastor. Você recebeu unção. Não, eu não. Você é pastor. Vamos amanhã cedo falar para o pastor Jurandir desungir. Ele confundiu. Eu sou educadora, eu não sou pastora. E ele foi comigo no outro dia lá, no pastor Jurandir. Pastor Jurandir, eu preciso de uma reunião com o senhor. O que foi, filha? Eu vim aqui para o senhor desungir eu. Desungir? Porque o Paulo César disse que o senhor me ungiu pastora. Eu não sou pastora, eu sou professora. Aí o pastor Jurandir, com muita sabedoria. Você sabe com quantos anos Davi foi ungido rei? Sei. E quanto tempo levou para ele subir no trono como rei? Ele me desmoronou. Me desmoronou. Falei, tá bom, Deus, tá bom, tá bom, tá bom. Aí o que eu comecei a fazer com o Paulo César? O sábio, ele aprende com os erros. Mas o inteligente aprende olhando a falha. Então a gente passou um tempo em Dourados observando pastores, lideranças. E o Paulo César, ele é muito observador, eu tenho certeza que ele observava tudo isso, entendeu? E volta e meia ele fala, eu vi fulano fazendo assim, e não deu certo, então eu faço diferente. Eu vi pessoas fazendo e tratando ovelhas assim, e não deu certo. Uma coisa que eu gosto muito aqui na igreja, é de valorizar e confiar no que vocês vão fazer. Você entendeu? Então, por exemplo, quando as meninas decoram, quando as meninas fazem, meu Deus, como vocês são perfeitas, como vocês são mulheres de Deus, como vocês são organizadas. Você entendeu? Eu valorizo muito tudo que as meninas fazem. E tem gente que tem vindo na nossa igreja e perguntado assim, como você montou uma equipe como essa? Foi o Senhor que levantou. Eu só fiz agradecer, admirar e valorizar o que cada uma delas fazem. Então isso são coisas que um pastor precisa valorizar. Você entendeu? Precisa valorizar. Leva isso para você, Iago. O que fizerem para você, pode não ser o melhor, mas para aquela pessoa foi o melhor. Então valoriza, valoriza. Valoriza, admira, prestigia. Eu sempre uso essa frase assim, eu nunca faria melhor. E não faria mesmo. E não faria melhor nunca, 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 nunca. Amém? Pastora, o pastor Paulo já falou mais ou menos sobre isso. Mas queria que a senhora falasse também sobre o seu batismo com o Espírito Santo. Eita, pipoco. Vocês já imaginaram uma presbiteriana sendo batizada no Espírito Santo? Nós estávamos num culto, numa igrejinha, perto do presídio. Aí, o Paulo César... Pastora, já aproveitando isso, eu sei que a gente está voltando já, né? A gente foi e voltou, mas é interessante, eu senti... quando o pastor saiu do presídio, já aproveita também, já fala sobre isso, né? Porque a gente falou todo o sofrimento ali, e vamos falar da felicidade também, né? Então, como foi? Quando o pastor saiu do presídio, né, já aproveita e fala sobre o seu batismo também. Então, aí ele já estava perto de sair. Perto de sair. Foi mais ou menos no feriado de outubro, eu saí de Dourados e falei assim para minha filha, né? Falei, filha, a mamãe vai trazer o pai de volta, tá? E era feriado de
saco cheio. E o fórum estava mudando de lugar. E a juíza que julgava os militares chamava a doutora Marilza. E ela tinha câncer de mama, que tinha dado metástase nos braços. Eu passei 1 ano e 8 meses orando por essa mulher. Quando foi nessa semana, eu queria me encontrar com essa mulher. Eu sabia que o tempo do Paulo César tinha vencido. Já tinha passado mais de 5 meses. E aí, aquele final de semana, aquela semana de saco cheio, eu fui para Campo Grande e eu comprei um livro. Eu comprei um livro para dar para essa juíza. Esse livro chamava O Poder das Palavras. Eu mandei fazer um pacotinho de presente bonitinho. Eu passei 3 dias dentro daquele fórum. Eu abri o fórum com guarda e eu fechava o fórum com guarda. E eu queria ver essa mulher. Só que eu não sabia por que eu queria ver essa mulher. E aí um assessor dela, um índio, índio mesmo, pegou e falou assim para mim: Dona Nádia, a gente sabe que você é esposa do soldado Matos. Você está precisando de alguma coisa? Porque já tem 3 dias que você está aqui. Eu falei: eu estou precisando falar com a doutora Marilza. É possível? E eu sabia que ela já tinha passado por mim várias vezes. E eles já sabiam quem estava ali era a esposa do Matos. Aí ele pegou e falou assim: se eu fosse você, não ia. Porque ela vai te humilhar. Ela vai te xingar. Ela vai gritar com você. Porque muita mulher de presos vem aqui e é isso que ela faz. Aí eu falei para ele: não tem problema. Eu só preciso ver ela. E aí ele me colocou na sala dela. Ela me olhou assim: o que é, esposa do Matos? Eu falei assim: eu só vim aqui falar uma coisa para a senhora. Obrigada. Ué, será que eu estou louca de ouvir isso? Não, eu só quero dizer obrigada. Porque esse tempo que a senhora deixou meu marido fechado, foi o tempo que Deus precisou para transformar a vida dele. E eu estou muito feliz com isso. Eu estou muito feliz. Eu só vim dizer obrigada. E dizer que eu oro pela sua vida tem 1 ano e 8 meses. E eu quero deixar um presente para a senhora. Eu coloquei o livro na mesa. Ela falou: não, eu estou louca, eu já vi de tudo nessa vida. Mas uma mulher de preso vem dizer obrigada. Obrigada. A senhora foi usada por Deus. Virei as costas, fui embora, saí de lá. Ela assinou a soltura do Paulo César. Mais de 5 meses, fechado, sem dever. Já teria que ter saído. Então, essa foi uma grande experiência que eu tive ali com a doutora Marilza. E nessa semana, nós fomos a um culto numa igrejinha lá, né? Liberaram eles para ir. E aí eu estou lá, naquele culto avivado. Era uma missionária pequenininha, né? Falando, né? Deus usando ela de forma sobrenatural. Aí ela pega, me aponta lá assim, e fala assim: a irmã, esposa do Matos, já é selada? Aí eu olhei para a amiga do lado e falei: ela está falando comigo? Tá. O que é selada? Eu nem sabia o que era selada pelo Espírito Santo. Aí eu não sabia o que era mesmo, né? Não sou, não. Aí ela liberou uma unção lá de cima e falou: daqui você vai sair outra mulher, selada e cheia do Espírito Santo. Foi uma experiência sobrenatural. Uma experiência, assim, riquíssima na minha vida. Que eu glorifico ao Senhor. A oportunidade de ter vivido esses 23, 24 anos com Paulo César convertido. Chegou nossa hora já? Eu falo Amém. demais, eu sei. Não, pastora, foi uma bênção. Eu agradeço muito a senhora ter se disposto a vir aqui, tá?
falar assim em nome de todos que realmente vocês são uma referência para nossa vida. Você é uma pastora que a gente não tem palavra para descrever. O pastor Paulo, vocês são uma bênção. E eu creio que são nossos espelhos também. Nós espelhamos em vocês. Tá? Muito obrigado por ter perdido esse tempo aqui para dar com a gente. Não, perdido não. Estou sabendo que tem mulher que não quer deixar o marido jogar bola. Não, isso daí depois te passa uma relação. É para passar. Tô brincando. Não, é para passar, Não, porque aqui- eu não estou acreditando que isso existe na Brasa Não, Viva. aqui não existe não. O pessoal aqui é convertido bom. mesmo. É conversa sua, né? Não, então tá Era bom. só para dar aquela agitada, entendeu? Pra deixar o negócio mais então picante. Tá. Então tá bom. Pastora, já aproveitando, faça essa oração pra gente. Faço. Amém? E só para te falar algo. Eu vejo que, todos nós conseguimos ver isso, né? Um temor muito grande na sua vida, né? Então eu creio que você deve orar muito para Deus falar, Senhor, me dá temor, porque isso é algo realmente palpável, né? Então assim, nosso acampamento está aí, temor. Já vai pensando. Sabe aquele versículo? Princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O Senhor me deu uma palavra uma vez sobre temor. E o princípio da sabedoria, olha só, é o temor. Se você não tem temor, você nunca terá a sabedoria de Deus. Na oração pelos meus filhos, Senhor, derrama do teu temor. Porque o temor não é nosso, o temor é dele. É o temor do Senhor. É Ele que vem e joga em você. É Ele que vem e joga em você, dando a capacidade de você fugir da aparência do mal. Dando a capacidade de você dizer não às coisas do mundo. Sabe por quê? Porque quem tem temor, tem vergonha de pecar contra Deus. É vergonha, sabe vergonha? Não, mas está tão escondido. Mas Ele está aqui. Não, mas está tão escondido aqui dentro. Mas Ele sonda e Ele conhece. É o princípio. Quer ter sabedoria? Temor. Amém? É para orar pelas azedas? Pode orar pelo azedo, pelo doce. Não, as meninas azedas. Pode orar também. Que não quer deixar o varão jogar bola? Será? Não existe mais isso daqui não. Não, né? Século 21 já. Não pode, não pode. Nós estamos dentro de uma igreja, não é possível. Mas, menino, se tiver, é só me ligar. É só falar, pastor, olha, disfarça, mas, eu queria jogar uma bolinha. O Vanderlei nunca jogou bola. Não vai embora não, depois você senta aqui com o pastor. Amanhã, 7 horas da manhã na minha sala. 7 horas da manhã, lá na coordenação. Não. Vanderlei, você joga bola? Ixi, fala que não. Não é possível, Vanderlei. Não é possível, você ficou no silêncio, Vanderlei. Vanderlei, se você for homem, você vai sábado jogar bola. Aí eu quero ver. Vanderlei. Não dá asa pra cobra, Vanderlei. A Sabrina mudou até de lugar, foi lá pra cima. Vanderlei. Ela tá te vendo daqui, viu? Amém, meus amores. Se tinha mulher que mandava em homem aqui, ela morreu. Ela morreu, porque ela quer ir para o céu. Ela quer ir para o céu. Jesus, eu quero agradecer por esse momento, Senhor. Obrigada, papai. Obrigada por esse trabalho tão bonito que está acontecendo na juventude desta igreja. Papai, um dia nós choramos,
Um dia nós clamamos, um dia nós suplicamos ao Senhor que levantasse líderes com excelência para essa juventude. E eu quero te dizer obrigada, Pai. Obrigada pela vida do Iago, da Cara. Obrigada, Deus, pela vida de cada líder que tem se disposto a trabalhar na vida desses jovens. Eu não quero citar os nomes, Deus, mas eu quero te agradecer, ó Deus. Eu quero te agradecer porque eu vejo o Senhor cuidando da sua igreja. Papai, o que seria de mim, do Paulo César, sem esses obreiros de excelência, sem pastores, sem presbíteros de excelência que o Senhor tem levantado? E eu consigo contemplar, ó Pai, uma geração, ó Pai, de pastores que o Senhor estará levantando a partir desses momentos, ó Pai. E eu venho pedir, ó Deus, que o Senhor venha derramar sabedoria sobre a vida de cada jovem, de cada casal. Que o Senhor venha derramar o temor do Senhor sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor venha derramar, papai amado, ousadia. Que o Senhor venha derramar, papai amado, domínio próprio. Que o Senhor possa, Deus amado, trabalhar no coração de cada menina. Meninas, ó Pai, que não tiveram referência de mães dentro de casa. Meninas que não tiveram referência de como se tratar um homem. Pai, vai mover no coração dessas meninas, ó Pai, se ainda existe alguma dessa forma aqui. Que o Senhor possa transformar, ó Deus, e daqui saírem verdadeiras mulheres de Deus. Verdadeiras princesas como Esther. Verdadeiras mulheres submissas, papai. Cheias do temor do Senhor. Eu quero colocar o coração de cada menino aqui. Aqueles que já estão casados, aqueles que vão se casar. Pai, prepara para eles, ó Deus, mulheres que sejam bênção. Mulheres cheias do Espírito Santo. Mulheres que amem a seu marido. Mas o Senhor também, ó Deus, vai preparando esses homens. Vai preparando esses homens, ó Deus, para que eles conheçam o verdadeiro amor que uma mulher precisa. Não é qualquer amor, mas é o amor que Cristo entregou para a sua igreja. Então, papai amado, eu quero pedir para que essa geração seja uma geração diferenciada. Para que essa geração possam brilhar o brilho do Espírito Santo, para que essa geração se levantem homens cheios de Deus, homens que lutem contra o inferno, homens que sejam sacerdotes e autoridades dentro da sua casa, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos vendo uma geração de homens bananas, mas eu quero declarar, ó Pai, que nessa igreja o Senhor levantará homens ousados, homens que vão usar o nome de Jesus para declarar que na sua casa o Senhor reina, para que na sua casa o Senhor prospere, para que nas suas casas o Senhor seja o verdadeiro sacerdote. Em nome de Jesus, Pai, conduza cada jovem até a sua casa, mas não de qualquer maneira, cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. E não adianta ficar bicuda com a pastora. A pastora não tem medo de bico. Não tem medo de pedra, não tem medo. Amém? Ana,